E aí, gente, tudo bem? Eu tô aqui com o Mero, um amigo meu já de muito tempo, estudou comigo, e eu decidi trazer um pouco da nossa conversa. A gente às vezes tem algumas conversas no nosso dia a dia que podem ser muito úteis para vocês aqui que nos assistem, mas essas conversas às vezes acabam morrendo naquele momento no escritório. E a gente decidiu trazer um pouco disso para vocês. Então eu vou pedir agora pro Mero se apresentar e a gente continua a nossa conversa aí. Bem, a minha área de atuação é mais com desenho, né? Sou professor de desenho faz muito tempo e durante a faculdade percebi que isso me favorecia, principalmente no começo. E conforme foi o decorrer do tempo, o Bill, por exemplo, ele sempre teve mais facilidade com o software e eu desenho à mão. Então, isso fez ele avançar mais no software e eu continuei na minha zona de conforto e avancei pouquinho no 3D, mas eu acabo compensando com o meu desenho. Então eu costumo fazer um desenho mais simples, um trabalho de 3D mais simples, e depois eu humanizo, eu dou aquele fino trato à mão. Então é o jeito que eu estou apresentando para os meus clientes e isso está dando muito certo. Então, e isso tem muito a ver com o tema que eu queria trazer para vocês a partir dessa conversa que eu estava tendo com o Mero. Porque é muito comum a gente pensar no desenho à mão como sendo um produto final. Quando você pensa no desenho à mão, das duas uma. Ou você pensa que ele vai se tratar de um rascunho que você vai acabar jogando fora posteriormente, ou às vezes a gente já vê o desenho à mão como um produto final para você vender como um desenho, como se fosse uma arte de um quadro, alguma coisa do tipo. A grande questão é que dentro da arquitetura, o desenho à mão ele serve para outros contextos também, muitas vezes como ferramenta de convencimento. Como ele falou, né, a questão do software está muito presente no nosso dia a dia. Não só aqui no Vias, mas no contexto de arquitetura no geral, né? E o que acontece é o seguinte, como a gente tem pouco tempo, a questão do software ela acabou se popularizando muito por ser possível de fazer as coisas mais rápidas. Porém, quando você tem todo mundo indo para um caminho e você vai para outro caminho, entre aspas, oposto a ele, você consegue ter algumas questões também muito especiais e muito autênticas, muito únicas. Então pensa num contexto onde todo mundo está apresentando às vezes um arquivo de SketchUp, por mais que ele nem esteja renderizado num processo de apresentação do seu primeiro pensamento para um cliente, todo mundo está acostumado a ver esse tipo de coisa. Agora, quando você mostra algum desenho à mão, o seu processo de pensamento à mão, eu acho que ele tem uma representação de autenticidade, criatividade e outros potenciais que a gente estava falando também. Eu, quando vou pensar, seja dentro da arquitetura ou dentro de branding, design, etc., eu tenho a impressão que quando eu desenho à mão, eu tenho uma liberdade muito maior de criatividade, na verdade, né? Quando a gente vai direto para o computador, a gente fica um pouquinho preso a algumas condições do computador. E o que a gente estava conversando aqui era sobre o quanto é interessante, às vezes, a gente ter domínio da ferramenta do desenho à mão numa conversa com o cliente mesmo, num processo do dia a dia de arquitetura. Então, às vezes você vai mostrar alguma coisa que você começou a fazer, começou a executar, e o cliente ele começa a fazer algumas perguntas, sugerir algumas coisas ou pedir algumas sugestões em cima do que você propôs. E você pode ali no desenho ir fazendo alguns ensaios, e isso é muito interessante para o cliente entender o processo de pensamento ali junto com você, né? E conseguir entender o que está sendo dito, né? Sim, isso é interessante porque você ganha tempo, né? Na verdade, quando você precisa ir para o software e desenvolver, isso demanda um tempo que muitas vezes você já consegue resolver com o cliente ali na hora. Por quê? O cliente tem que ir embora e você tem que fazer uma nova reunião. Muitas vezes você, dentro do programa de necessidades, você já vai ensaiando ali na frente dele e ele já vai descartando o que ele não gosta e no final você já tem um resultado mais pronto. Quando você for para o 3D, já vai com uma ideia assim, já mais formada e de repente na próxima reunião você já fechou o projeto, já está tudo decidido. Exatamente, é muito louco o quanto é irônico essa questão da gente às vezes pensar que o desenho à mão ele é uma coisa que vai te levar mais tempo, né? Mas nesse contexto que a gente está falando é justamente o oposto, né? Sim. Porque dentro desse contexto onde você vai fazer alguns ensaios e explicar algumas coisas, muitas vezes quando você utiliza o desenho à mão, você consegue fazer mais rápido do que você mexer no próprio 3D. Por mais que o SketchUp seja uma ferramenta que facilita o processo, uma ferramenta de fácil utilização, ainda se torna um processo um pouco mais lento, um pouco mais demorado do que você conseguir fazer um ensaio na hora ali, mostrando para ele. Enfim, dependendo da conversa, você vai ter que mostrar X ou Y, né? E a gente estava pensando em mostrar um pouco de como pode funcionar esse tipo de ensaio, a partir de um projeto nosso aqui. E aí a gente já pode colocar à prova, né?
Porque o desenho, ele é algo simples, o desenho rápido. O desenho de croquis que você faz na frente do cliente é algo muito mais rápido. Então não dá para elaborar e fazer algo muito complexo. Mas, além de tudo, ele percebe que você tem plenas condições de levar o projeto à frente, né? E a sua capacidade de colocar as ideias no papel faz ele ter mais confiança em você também. Eu acho que agora eu vou trazer a câmera um pouquinho aqui mais para perto da nossa mesa e o Homero vai fazer um ensaio rapidinho e a gente continua essa conversa. Essa ideia desse vídeo é ser uma coisa bastante livre mesmo e trazer um pouquinho das nossas conversas internas aqui para vocês. Eu espero que vocês gostem aí. Vamos continuar com o vídeo. Então, galera, é o seguinte, ó. Aqui eu vou fazer 3 desenhos, tá? Então eu tenho aquele SketchUp ali, de uma maneira muito simples, né? E eu vou fazer alguns ensaios pra gente... digamos que o cliente vai chegar logo. Então, eu só consegui chegar nesse ponto e eu queria mostrar mais algumas coisas pra ele, de repente, e depois a gente avançar. Então, a ideia é eu fazer de forma simples e fazer um ensaio aqui. Então, eu vou começar. Então, eu vou fazer o esboço. Tá? Com um pouco de experiência, você não precisa colocar a linha do horizonte, ponto de fuga, você imagina para onde que ele está e vai direto. Isso faz com que você ganhe muito tempo, né? E mais precisão também, né? Ficar às vezes muito ligado ao ponto de fuga faz você criar ângulos que às vezes não é interessante, que é o ponto de fuga que define, que você já vai ajustando. Aqui eu vou fazer inteiramente à mão, mas a gente podia também fazer um desses e depois escanear e imprime as 3 versões. É o jeito que eu mais faço. Mas aqui só para demonstração a gente faz dessa forma. Tá? Eu fiz aqui, mas se passar um pouco não tem problema também, que é ensaio. Eu acho que fica até interessante, né? Essa desconstrução aqui no final. Eu vou fazer o projeto do jeito que eu havia conversado com o cliente. Só que eu vou trabalhar um ponto de vista diferente, né? Como se a gente estivesse trabalhando com cinema, estivesse fazendo um storyboard. E então, quer dizer, na hora que o cliente entrar, ele vai ter uma visão. Então, aqui está de uma forma limpa. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer algo que a gente chama de moldura natural. E quando você faz curso de fotografia, você aprende esses recursos de composição. Porque no final das contas a gente está fazendo uma composição também, né? A gente está definindo os usos da casa, materiais, etc. Mas é como se a gente estivesse fazendo uma fotografia. Então, quando o cliente entrar por essa casa, quando ele estiver construída, eu quero que ele tenha essa visão, ó, tá vendo? Essa árvore aqui, ela vai me dar uma condição de composição bonita. E tá aí 3 estudos mais simples, né? Claro que a gente pode elaborar, mas a gente está falando de passar ideia para o cliente. Com isso, eu já posso, de repente, fazer um outro. Até na hora que ele estiver aqui comigo, eu poderia pegar um desses e elaborar um pouco mais, pegar mais referências. Porque tem até uma questão interessante, né? Quando as pessoas veem a gente desenhando, elas se interessam, elas acham bonito esse ato de desenhar. E muitas vezes no 3D é um pouco chato a pessoa ficar olhando você lá, mudando parâmetro e tal. Então é legal, na conversa você consegue projetar até junto com o cliente, né? Fazer com que as ideias surjam, porque quando a gente está desenhando, muitas vezes as ideias surgem na hora. E com o cliente é a mesma coisa, ele pode lembrar nesse momento de algo que ele gosta também e a gente já coloca no projeto. É isso, ó, 3 estudos simples, com as canetinhas que eu tinha aqui na hora.